O Inter corre contra o tempo. Hoje acabam as inscrições à Sul-Americana e o Internacional tem até às 11h59 para inscrever cerca de 50 atletas que farão parte da primeira fase da Sul-Americana. Lembrando, muitos desses reforços que o Inter vai trazer, jogadores que ainda não foram anunciados, ficarão de fora dessa lista. E tem algo importante, a partir das oitavas de finais, quando o Inter pode modificar essa lista, o Inter pode fazer a substituição de apenas 3 atletas. Ou seja, o Inter só pode modificar essa lista e adicionar 3 atletas dos que ficarão fora no dia de hoje. Então é muito importante para o Internacional anunciar os seus reforços no dia de hoje para eles estarem já na lista da Sul-Americana e assim nas oitavas de final o Inter não corra risco de ficar fora alguns dos reforços contratados ao longo dessa temporada. E hoje o dia deve ser muito movimentado por causa disso, porque o Inter deve concretizar algumas negociações. E também vamos falar sobre a vinda do diretor executivo que está cada vez mais encaminhada. Essas e muitas outras informações tu confere aqui no vídeo de hoje. Só antes, roda a vinheta! Bom dia, colorados, então vamos atualizar aqui com as informações junto ao Internacional. O Inter que joga agora na próxima quarta-feira na Sul-Americana, mas a Sul-Americana já começa a ser pauta a partir do dia de hoje. Por quê? Porque hoje a Conmebol pede para todos os clubes que jogam nessa próxima quarta-feira inscrever os seus atletas. 48 horas antes da partida, o Inter precisa inscrever os seus jogadores. E o Inter que deve mandar hoje uma lista contendo 50 atletas. Jogadores das categorias de base devem ser inclusos nesses 50 nomes. Por quê? Porque a partir das oitavas finais o Inter pode modificar essa lista e retirar jogadores das categorias de base e aí adicionar os seus possíveis reforços. Só que lembrando, como eu falei anteriormente, apenas 3 substituições podem ser feitas. Vamos imaginar que o Inter contrate Vitão, Alan Patrick e mais um jogador que chegue na troca do Vitor Cuesta. O Inter só vai poder adicionar esses 3 atletas. Todos os atletas que o Inter trazer depois, por exemplo na janela de julho e agosto, não estarão disponíveis para ser inscritos para a Libertadores. Por isso que é muito importante que no dia de hoje o Inter anuncie pelo menos o Vitão ou o Alan Patrick, para que estes atletas consigam ficar já nessa primeira lista da Sul-Americana. Lembrando, para o jogador ser inscrito, basta apenas ele ser anunciado pelo clube. Não precisa estar no BID, não precisa estar no boletim informativo da CBF e não precisa estar quaisquer outros documentos necessários. Apenas o clube precisa anunciar esses jogadores. O Inter que corre contra o tempo para anunciar o zagueiro de 22 anos Vitão, jogador que chegaria por empréstimo por uma temporada, ficaria até o final desse ano com um passe fixado, jogador que chega basicamente para compor elenco e também para ser a reposição de Bruno Mendes, e até por isso é muito importante o Inter escrever esse jogador no dia de hoje, porque vai perder o Bruno Mendes em julho e possivelmente a troca vai ser Vitão por Bruno Mendes na lista da Sul-Americana e já vai contar com uma troca. Além deste nome, o Internacional ainda tenta anunciar outros reforços, jogadores que cheguem para compor elenco, jogadores que cheguem para agregar ao time titular e jogadores oriundos de indicação do técnico Alexandre Medina, como por exemplo Carlos de la Penha, que deve ser já inscrito no dia de hoje, assim como Alexandre Alemão e também o atacante Wanderson. Ambos os 3 nomes já estão confirmados na lista da Sul-Americana. Mas antes de a gente falar e seguir com mais reforços, não esquece de deixar o teu gostei nesse vídeo, porque ajuda muito esse vídeo aqui a chegar a cada vez mais pessoas. Não esquece também de te inscrever nesse canal, que é muito importante. Batemos a meta de 15 mil colorados e vamos tentar crescendo cada vez mais, porque metade das pessoas que assistem os vídeos aqui no canal ainda não te inscreveram. Então aproveita e te inscreve, aperta o botãozinho vermelho aí embaixo. E lembrando que no primeiro link da descrição tu pode aprender o inglês de uma forma simples, fácil e descomplicada. Adquira no primeiro link esse curso. Lembrando que ele é totalmente online, tu pode assistir quantas vezes tu quiser e aí tu pode aprender inglês, e usando o cupom canal TN tu ganha 80% de desconto e tira ele quase de graça. Seguindo com as informações que eu tenho para passar aqui para vocês, eu quero falar aqui sobre o Alan Patrick, que junto com o Vitão são as 2 negociações hoje mais encaminhadas no Internacional, e o Inter tenta finalizar também a negociação do Alan Patrick. O Alan Patrick tem um molde diferente da negociação do Vitão. Inicialmente o Alan Patrick chegaria por 3 meses junto ao Internacional, seria um jogador que chegaria apenas até julho, porém, como os conflitos da Ucrânia e Rússia
devem persistir além de julho, ele basicamente se renova o seu contrato automaticamente se o conflito continuar. Se o conflito continuar, ele fica até dezembro no Internacional e o Inter tem a opção do passe fixado. Caso queira adquirir a contratação do Alan Patrick, o Inter pode ter um valor fixado para adquirir esse jogador, assim como o caso do Vitão. Então, inicialmente, ele chega para 3 meses, mas com uma boa possibilidade de renovação por uma temporada, já que todo mundo sabe que esse conflito não vai acabar em julho. Quando eu digo esse conflito acabar, é o futebol voltar. Não adianta só acabar a guerra na Ucrânia e Rússia. O pós-guerra também já precisa estar terminado, ou seja, o futebol já teria que ter começado a partir de julho. E isso é algo que está totalmente descartado nesse momento. Por isso, a renovação de uma temporada é muito fácil nesse momento. É uma negociação que, junto com a do Vitão, também já está muito bem encaminhada. Além dessas duas negociações, o Inter tenta finalizar outras coisas. Lembrando, o Inter só pode trazer 2 atletas de cada time. Ou seja, como o Inter está trazendo esses 2 atletas do Shakhtar Donetsk, nomes, por exemplo, como o do Ismail, lateral esquerdo do Shakhtar Donetsk, não podem ser contratados. Porque a partir do momento que o Inter traz Vitão e Alan Patrick, um terceiro atleta do Shakhtar, a FIFA proíbe o Inter de trazer. Então jogadores como Ismail, Pedrinho e quaisquer outros nomes do Shakhtar Donetsk não virão para o Internacional por causa dessa regra. Porém, o Inter ainda pode contratar sim outros atletas do futebol ucraniano. Poderia contratar jogadores, por exemplo, do Metalist, ou jogadores do Dinamo de Kiev, assim como trouxe o Carlos de Penha, ou até jogadores de outros clubes do futebol ucraniano. Além disso, eu quero te falar sobre o diretor executivo, porque com a vinda de Paulo Autuori, o diretor executivo deve chegar assim que a janela de transferências acabar. A janela que fecha agora no próximo dia 12, hoje é dia 3 de abril, ou seja, a janela fecha daqui 9 dias, mais ou menos, um pouquinho mais de uma semana, e o diretor executivo deve ser o William Thomas, diretor executivo que nesse momento está no Avaí e tem passagens já por Grêmio, Santos e Atlético Paranaense, trabalhando junto com Paulo Autuori no Atlético Paranaense e também no Santos. Ou seja, os dois já trabalharam juntos, já tem um entrosamento e eles já têm, entre aspas, uma boa experiência no mercado de negociações e não precisaria agora ser um cara tão importante na gestão de vestiário, já que agora já tem, por exemplo, o nome do Paulo Autuori. Então, basicamente, são essas informações que eu tenho para passar aqui no vídeo de hoje. Eu espero que tenha gostado. Deixa aqui o teu gostei, não esquece de deixar aqui nos comentários o que tu achou desse vídeo e também não esquece de te inscrever nesse canal. Lembrando, se quer receber mais informações do Inter de forma sempre exclusiva e de forma antecipada, não esquece de virar membro aqui nesse canal. E não esquece de ir aqui na descrição e conferir os nossos parceiros, a Invictus Artigos Esportivos, se tu quer comprar camisetas do Inter ou de qualquer outro clube por um preço super em conta com frete grátis, parcelamento sem juros. E no segundo link eu ativo o Ultra, melhor estimulante do mercado, para tu quer ter uma melhora na performance entre 4 paredes. Então vou ficando com esse vídeo por aqui, espero ter gostado. Um grande abraço para todos vocês, valeu, falou e fui!